Toma umas pingas. Palavras da responsável, ministra Miriam Aparecida Oneda. Boa noite a todos. Tudo bem com os senhores? Agradeço imensamente, né? Mais um mês junto, graças a Deus e a Meixo Sama, né? E quero agradecer você, membro, frequentador, simpatizante da obra divina, né? Que estão nos acompanhando, né? É uma honra estar dentro da sua casa, do seu lar, juntamente a vocês, nesse momento, nesse friozinho. Aí tá frio? Porque aqui tá muito frio. Aqui tá bem gelado, né? Então, mais uma vez, a minha gratidão a todos. Anderson, quero agradecer a sua experiência, bonita, né, a experiência dele, né, mais de 3 anos a Manuela não falava e, assim, começa uma angústia, uma agonia, né, e aí ele veio pedir orientação e passei orientação a ele, né, o que o donativo faz, né, quando a gente imagina que fazer um donativo, como eu vou fazer donativo para antepassado? Como que isso vai mudar a minha história? Muda porque o espírito do dinheiro chega como crédito a esses antepassados, né? E aquela situação é resgatada. Eles ganham a permissão de evoluir, de mudar aquela situação que aqui na Terra, porventura, não pôde realizar, né? Então, o donativo tem essa supremacia. Então, eu acredito muito que a prática do donativo faz com que nós mudamos de nível, né? É importante, né, a gente praticar. Você que não teve ou já teve, né? Só praticando, vivenciando que a gente percebe, né? Mas, assim, e com tudo isso, a Manuela foi um instrumento de salvação para a união deles novamente, né? Da própria família. Então, acredito que antepassado utilizou, né, essa purificação para trazer de volta a união em família e para fazer a mãe feliz também, que merece com muito carinho e respeito, né? Parabéns, Anderson, continue firme, né? Sei que está vindo novas experiências, né? Vamos lá, né? Devagarinho a gente vai colocando para vocês poderem compartilhar juntamente conosco. A orientação do presidente esse mês, como sempre, né, muito profunda, né, muito boa, né, e o que ele veio falando, né, que na oração do culto mensal elevamos a Deus, a Meixo Sama, nosso sentimento de gratidão por termos recebido a consciência de que, por meio do trabalho, estamos participando do plano divino, de estabelecer o paraíso na Terra, servindo ao próximo e à sociedade. Achei este pequeno resumo que ele fez muito profundo, que ele alinhou o trabalho com a missão do ser humano. Então, às vezes a gente acha que a gente só tem missão na igreja, na parte espiritual, mas o trabalho, a profissão também é missão. Porque quem escolhe, quem designa a nossa profissão a nós, é Deus. Por que tem pessoas que se formam em várias profissões e não conseguem praticar? Porque não tem a missão de cumpri-la. Pode ter o diploma, mas não tem a missão de cumpri-la, não é assim? Então, eu achei essa analogia que ele fez, assim, muito forte, né? Se a gente pegar e estudar isso profundamente nos ensinamentos, a gente pode perceber o quão isso é importante para nós. E no ensinamento, né, de hoje, transição da noite para o dia, né, que é fortíssimo também, Meixo Sama fala assim, conforme já falei a respeito da relação entre o mundo espiritual e o mundo material, tudo que se passa neste
é a projeção do mundo espiritual, onde está ocorrendo uma grande mudança. Agora um ciclo se encerrou. É justamente o momento da mudança para o dia, que corresponde ao alvorecer. A transição da noite para o dia no mundo espiritual acarretará uma experiência inédita para a humanidade. Uma grande e espantosa, temível e ao mesmo tempo feliz mudança está para ocorrer e seus sinais já estão surgindo. Então, o que eu imagino, né, que há 74 anos atrás, Meixo Sama publicou esta verdade. E hoje podemos confirmar que a humanidade, né, tudo que nós estamos vivenciando. Vamos pegar a pandemia como exemplo, né, que é um momento tão delicado, com tantas famílias tendo percas de seus entes queridos, né? E aí já está a era do dia, né? Então a gente vê que a gente já adentrou a era do dia, não está completa, né? Porque ainda tem muitas coisas para acontecer, né? Mas a gente já faz parte desse processo. E quando a gente entende isso, e agradece todos os dias e aceita, a nossa vida tem uma tendência a mudar. Porque é uma guerra invisível, né, que estamos vivendo. A gente não vê, não enxerga, só sente, né? Então, assim, por isso, estamos quebrando paradigmas. Os sistemas estão falindo e precisamos adotar uma nova forma de estruturar. Esta transição, de fato, não está sendo fácil, pois sentimos na pele no nosso dia a dia. Hoje recebi telefonemas de pessoas me dizendo que estão com Covid, né? Então, quantas famílias estão em purificação? Quantas famílias tiveram percas, né? E assim, toda essa situação veio para mudar algo dentro do ser humano. Algo que só nós ou você pode fazer. Eu posso fazer por mim e você vai fazer por você. Porque é aqui dentro, né? É dentro de nós, é de dentro para fora. Então, este momento que estamos vivendo está nos cobrando uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento e uma mudança de sentimento que é fundamental para que nós podemos alcançar e ultrapassar, né? E vivenciar a transição da era do dia, né? E principalmente estamos sendo obrigados a repensar muitas coisas, inclusive a nossa maneira de agir, né? A gente não pode ser a pessoa de ontem. Hoje, com essa pandemia, a gente precisa gerar novas estruturas. Ou é estudando, ou é no trabalho, ou é no dia a dia, né? E o ponto fundamental disso, precisamos refletir sobre o espírito e o sentimento que devemos cultivar para desenvolver nosso trabalho na era do dia. Será que a gente pensou nisso? Eu achei assim esse ponto fundamental. Por quê? Porque a gente não faz esta ponte, né? A gente não coloca isso de forma que é do espírito para a matéria. A gente vive a matéria e acha que é só a matéria. Que nem hoje essa pessoa que me ligou que está com Covid e falou, mas eu tomei a vacina, né? Tomei as 2 doses. A vacina colabora, né, gente? Né? Mas ela não faz tudo. Tanto é que ela não imuniza o ser humano 100%. E a salvação não está na vacina. A salvação está na nossa conduta, no nosso pensamento, no nosso sentimento, como devemos proceder, né? E vivenciar daqui para frente. E aí,
qual seria esse sentimento, né, que a gente tem que fazer essa ponte para poder vivenciar o nosso trabalho na era do dia e cumprir a nossa missão? É o espírito de servir a Deus e a humanidade, a sociedade e as pessoas por meio da prática do bem. Esse é o espírito que todos nós devemos ter, né? Praticar, né? Desenvolver no nosso dia a dia, mesmo nas nossas dificuldades. Porque dificuldades todos nós estamos vivenciando, cada um de uma forma, né? E parece que tudo aflorou, coisas que estavam adormecidas estão vindo à tona e as coisas estão assim. Mas eu também tenho que estar, né, dentro desse plano, dessa prática, para que possamos modificar o nosso destino. No culto matinal hoje falou realmente sobre destino, né? E o reverendo disse, né, que a gente, para alcançar, né, a mudança do destino, temos que praticar a fé, desenvolver as práticas diárias, né, que é fundamental. Importantíssimo será termos a consciência de que, conforme a necessidade da época, Deus fez surgir cada vocação e profissão com o espírito de, por meio delas, promover o desenvolvimento da cultura e da sociedade, promovendo conforto e bem-estar à humanidade. Tem hora que a voz enrosca, tá, gente? Desculpa. Então, assim, qual seria a nossa reflexão neste momento, né? Qual é o nosso sentido da profissão? Por que eu hoje sou sacerdote? Você porque é engenheiro, você porque é do lar, você porque é mecânico e assim vai. Tudo tem um sentido de ser, tem uma razão para ser. É pensar sobre o verdadeiro sentido da profissão. Repensar sobre as atitudes profissionais e preparar jovem espiritual e tecnicamente para atuarem conscientes de sua missão e do quanto ela é importante para servir as pessoas e levar a felicidade a elas e concretizar o paraíso terrestre. Então, o sentido da profissão hoje, temos que preparar os futuros jovens, né, com outra postura. Não, a gente foi educado na era da noite. Estamos vivendo a transição para a era do dia. Mas esses jovens que estão aí hoje, eles têm que ser preparados para a era do dia. Pessoas conscientes da espiritualidade, conscientes da missão que Deus deu à sua profissão. E que Ele tem que colaborar com o paraíso terrestre. As profissões precisam ser exercidas, tendo como princípios o altruísmo e o forte desejo de servir. Temos que ser pessoas altruístas, mesmo vivendo dores, mesmo vivendo sofrimentos. Não é o fim do túnel, gente. Não é porque estamos purificando que é o final da linha. Precisamos entender que isso faz parte do nosso aprimoramento e que através dos escritos divinos possamos e tenhamos condições de superar e de abrir um novo leque, um novo destino para a nossa vida. Independente da profissão, precisamos encará-la como uma forma de dedicação a Deus, ao próximo e à construção do paraíso terrestre. Meixo Sama foi um exemplo vivo disso. Em cada oricare, imagem da luz divina que ele caligrafou, nos ensinamentos que ele escreveu, no método da agricultura que ele criou,
nas ikebanas, pinturas e poemas que compôs em cada solo sagrado que construiu, enfim, em tudo que ele realizou. Meixo Sama impregnou o sentimento de salvar as pessoas, de construir o paraíso terrestre. Meixo Sama foi um exemplo vivo, nato, e deixou para nós um leque de ensinamentos, um leque de situações que possamos nos empenhar, nos dedicar para que mudemos o nosso destino. Você quer felicidade? Faça alguém feliz. Você quer ganhar amor? Dê amor. E assim é a vida. Tudo que eu faço pelo outro, eu recebo. Então, quando eu sirvo a Deus, eu não estou perdendo tempo. Eu estou acumulando méritos. E isso é fundamental para o meu desenvolvimento individual. E tudo que fizermos, e se entrarmos em sintonia com esse sentimento que Meixo Sama manifestava, o que acontece com nós? A gente só tem a ganhar e nunca perder, né? Somente ganhar. E dia 13/6, né? A gente vai realizar o culto do paraíso no solo sagrado, que completará 90 anos que Meixo Sama recebeu a revelação divina da transição da era da noite para a era do dia, que foi dia 15/6/1931. Estamos realmente no limiar do estabelecimento do mundo do dia, preconizado por Meixo Sama. Mundo do dia, era do dia, que alegria, né? Se a gente pensar profundamente, né? A gente está nesta fase vivenciando isso e a gente tem que ter alegria e agradecer por estarmos aqui vivos e conscientes que temos que ser ainda um indivíduo ainda melhor do que já somos. E a era do dia também ela é exigente, como tudo na vida da gente, né? E faz questão que tudo seja adequado a ela, às suas características. E quais seriam as características da era do dia? Luz, calor, decorrente ao elemento fogo, né? Ao aumento do elemento fogo, que não permitirão o acúmulo excessivo de nuvens no espírito e nem a solidificação de toxinas no corpo. E o que isto quer dizer? Que toda vez que eu acumular nuvens espirituais, que eu acumular toxinas em meu corpo, eu vou purificar. Leia sobre a purificação, o que Meixo Sama escreve sobre a lei da purificação, o que quer dizer com tudo isto? Como eu devo me desenvolver diante de um quadro de purificação? Temos que nos adaptar o quanto antes à energia vibratória deste mundo do dia. Pessoas que conseguem viver em conformidades com o novo normal. Foi tão interessante, né? Essa semana eu tive reunião e a gente conversando como está difícil se adequar a este novo normal. Todos nós enfrentamos dificuldades, professores, ministros, todas as pessoas que trabalham com a parte administrativa e as outras que precisaram se adequar ao novo sistema. Assim, o que eu sinto é como se existisse assim, metade do nosso cérebro era da noite, a gente viveu até aqui vivendo de um jeito, e a era do dia,
Agora a gente tem que viver de outro jeito. Só que a gente está iniciando a era do dia. Então a gente só tem recordação da era da noite. A gente só tem práticas que a gente vinha desenvolvendo e vivendo desta forma. A gente não tem memória na era do dia. E se não temos memórias, temos dificuldades em praticar. Então é natural. É natural a gente estar com dificuldades, é natural a gente sofrer, é natural a gente não aceitar e é natural, né, a gente estar vivenciando isso tudo à flor da pele. Mas precisamos reconhecer dentro de nós que este momento é tão importante, é tão magnífico, porque na hora que eu olhar para mim, o meu cérebro vai entender que aqui ficou para trás e que aqui eu começo um novo caminho. É como mudar uma chave, sabe, gente? Muda os polos, né? Vocês vão passar por isso e vão entender. Eu consegui fazer isso em mim, fazer essa transição, sabe? De entender que agora eu tenho que viver diferente, de uma nova forma, mesmo com dificuldades. E nessa nova adaptação, logicamente, né, a igreja messiânica também vai se adequar a tudo isso, já está se adequando. E fomos, e sentimos a necessidade da volta da oração Zengen Sandi, que é feita por Meishu Sama. Hoje utilizamos elas em algumas cerimônias internas da nossa liturgia do Brasil, que cumprirá um papel importantíssimo para purificar e organizar nosso pensamento e elevar nossa energia vibratória para recebermos o mundo do dia. Segundo Meishu Sama, a poderosa força espiritual, seus fonemas e do significado de suas palavras penetra até a alma, purifica nossa consciência e o mundo espiritual ao nosso redor. Esta oração, quem elaborou ela foi Meishu Sama. Há uns anos atrás a gente utilizava ela, aí desenvolveram em cima dela a oração messiânica, né? Mas agora, devido ao que estamos vivendo no mundo, precisamos nos adaptar a esse novo normal. E a volta da Zengen Sandi vai exigir de mim e de vocês o treino. Então já tem o vídeo, né? Quem entrar na internet, a gente também já colocou no grupo. Vamos estudar essa oração, falar em voz alta em casa, para que possamos, no dia do culto, realizar ela de forma correta. É fácil? Não, porque é em japonês, né? Então, a gente fala português. Então, é difícil mesmo, mas requer da gente tempo, esforço e dedicação. Ela vai fazer parte, vai começar no início do dia 15, do dia 13, no culto do paraíso, né, no solo sagrado. Então, agora em junho de 2021, ela retorna com força total. E depois ela vai fazer parte dos nossos cultos vesperais, mensal, funeral, casamento, e aí vai, né? Em várias cerimônias ela vai ser utilizada. Mas eu peço a todos, né, que vocês comecem a treinar, porque é fundamental a gente se preparar, né? Todos têm que entender o quão é importante a oração Zengen Sandi. Toda vez que eu vou entoar, eu vou estar sentindo o Meishu Sama, porque foi uma oração que ele fez, né? Para que o mundo melhore, para que as coisas mudem. E tanto é que quando a gente, que nem eu tenho altar, eu faço isso diariamente.
Então, a gente sente a diferença. Mesmo numa purificação, a gente começa a mudar. A gente vê o quanto a gente tem de proteção. Eu estava comentando com uma membro há pouco, né? A gente purifica, mas Deus tira a gente daqui, põe ali, cuida, trata, carrega no colo, cuida da gente assim com mimo. Então, não vamos ficar bravos com a nossa purificação. Vamos aceitá-la, vamos agradecê-la e vamos treinar a oração zenguinçante. Mas temos ainda 11 ensinamentos. Nesse meio tempo também temos que estudar os escritos divinos. O primeiro é ciclos cósmicos, transição da noite para o dia, princípio do Jorei, manifestação do espírito dos seres vivos, espírito de Isonomê, instituído de abstinência, vencer o mal. E no Pão Nosso de Cada Dia, o poema 14, 74, 95 e 105. Então, gente, eu gostaria muito assim, né, que todos vocês entendessem, né, o quanto a gente precisa refletir, o quanto a gente precisa colaborar com a natureza para a nossa mudança interna, para a nossa mudança de atitude, de pensamento, de sentimento, e olhar o mundo com um olhar altruísta, né? Enxergar as coisas de uma forma mais positiva e nunca negativa. Nada acontece para a gente sofrer, e sim para que nós possamos crescer, né? E amanhã é o Dia das Mães. Eu queria, assim, muito agradecer, né, a minha mãe, mas a todas as mamães que estão aí do outro lado assistindo, que estão neste momento junto comigo, né? E eu trouxe um poema e eu vou ler a vocês, né? Que eu acho que mãe é tudo de bom, né? Mãe, ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos. Nos fortalece quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e nos amparar. Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir. Amar, amar e amar. Amar com um amor incondicional, que nada espera em troca. Afeto desmedido, incontido. Mãe é um ser infinito. Então, para todas as mamães, é uma singela homenagem, né? A minha gratidão a todas vocês, presentes, não presentes, as que estão no mundo espiritual, recebam o nosso carinho, o nosso afeto, né? E quero que vocês se sintam abraçadas, né? Feliz Dia das Mães para vocês, né? Uma salva de palmas, né? Ser mãe é maravilhoso, é muito único, né? Desejo a todos um bom mês e muito obrigada por mais um mês estar junto conosco, que é aqui do Jorei Center Assunção. Boa noite e felicidades.